Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje então, olha só, vamos aprender a fazer esse bonequinho aqui, esse pop da Ellie, ok? Acredito que o vídeo deve ficar meio longo, então é bem provável que o cortemos em duas partes. Na primeira parte devemos fazer toda a parte de baixo aqui, o corpo, com seus acessórios, ok? E lá na segunda parte a gente vai fazer a cabeça com a montagem e acabamento. Para construir esse boneco, a gente vai utilizar alguns moldes que temos disponíveis lá no site. Olha só, para fazê-lo eu utilizei o molde dos sapatos femininos, eu utilizei o F1, que é o molde feminino regular, ok? Utilizei também o molde da cabeça, que acompanha esse pequenininho aqui, orelhas, nariz e olhos. Utilizei também esse aqui de acessório, que é para mochila, tá aqui atrás. E utilizei também esse daqui, que é o molde de cabelo liso, ok? O link para a compra dos moldes está aí na descrição do vídeo. E agora, sem mais delongas, bora lá começar. Bom, para começar então o popzinho da Ellie, deixa eu mostrar o seguinte. O que eu quero com o pop dela é que seja um pouquinho menor que um pop padrão. Temos aqui o padrão, ó, de 10 centímetros, quer dizer, aqui eles saem com 9,5, aí quando acrescenta o cabelo fica com aproximadamente 10. Como eu quero que ela seja menor do que esse padrão um pouco, esse feminino aqui em tese não funcionaria. Fora o padrão, que é o M1 F1, a gente tem também o molde do Pop Kids, que é esse daqui, olha só. Ele faz esse popinho aqui. Porém, ele é muito menor do que o que eu gostaria. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é mostrar um truquezinho muito simples para a gente adaptar esse daqui e ele ficar um pouquinho menor. O que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. F1, que é esse daqui, o feminino número 1. E o que eu vou fazer nele é muito simples. Todos os vídeos que tem aqui até o momento no canal sobre como trabalhar com os moldes, eu sempre coloco o arame no centro. Nesse daqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer o corpinho sem arame dentro. Isso vai fazer com que a secagem dele seja um pouco mais acelerada, mais acentuada, sabe? E vai ficar, ele no final ele vai ficar um pouquinho menor do que o padrão. É muito simples, olha só. Inclusive, muitos artesãos trabalham assim, sabe? Trabalham sem colocar o arame no momento que está fazendo e depois da peça relativamente seca, aí colocam, aí enfiam, sabe? O araminho dentro. Agora eu venho com um pouquinho d'água, olha só. E, sem o arame, vou fechar. Abro aqui o meu molde. E pronto, tá feitinho lá o meu corpinho, olha só. Aí ele vai sair molenguinha. Aí é importante a gente tomar um pouco de cuidado, sabe? Na hora de dar o acabamento, pra peça não ficar distorcida. Então eu nem vou aplicar muita força ou mexer muito, sabe? Só vou dar uma passadinha aqui do pincel, só pra baixar uma ou outra arestinha que esteja um pouco mais alta. Vou dar uma leve separada nas pernas. Vou ficar mais ou menos assim. Agora, na hora de secar, o que eu vou fazer é bastante simples. Eu não posso deixá-la secando assim na mesa, porque aí o peso da massa vai fazer com que a costa fique muito reta. O que eu vou fazer é abrir aqui um pouco de algodão, ó, e vou deixá-la secando no algodão. Ela secando aqui vai fazer com que ela mantenha a forma mesmo depois de seca. Todos os outros eu sempre coloco para secar, olha só, eu tô com um aqui do lado, eu coloco para secar numa base como essa aqui, tá vendo?
onde ele seca em pé. Como aqui não tem como ela ficar em pé porque distorceria, eu deixo ela secar assim, tá bem? Tá bem? Pelo menos 24 horas nessa posição, aí na sequência a gente já dá continuidade. Passou então, ó, de um dia para o outro, podemos dar sequência aqui ao nosso trabalho. Vê que ela ainda está certinha, ó, ainda continua com as curvas da parte de trás. Deixa eu fechar aqui esse algodão e colocá-lo de lado. E tá aqui o meu corpinho. Vou tirar aqui esses cavaquinhos de algodão. Pronto. Bom, a próxima etapa aqui é fazer os sapatos dela. Para os sapatos, vou trabalhar da seguinte forma, olha só. Vou pegar aqui uma faca, um estilete, e vou cortar os dois pés. Prontinho. Esses pés aqui eu dispenso. E aqui do lado eu tenho o molde que eu vou usar para tirar os sapatos dela. Esse molde aqui, ó, tem 4 modelos de calçado diferentes. O que eu vou usar é esse daqui, que é um semelhante a um Converse. Para tirar o sapato, dá para tirar todo de uma cor, mas também dá para fazer em camada, sabe? Para já sair com a parte da sola de uma cor diferente. Para fazer em camadas, olha só. Eu pego um pouco na massa da parte que vai ser o tecido do sapato. Olha só. Pego a massa vermelha. E eu preencho, veja bem, a cavidade. Vou pegar uma ferramenta para ajudar. E eu preencho a cavidade do sapato, ó, não enchendo até a borda. Eu preencho deixando, ó, vazio a área que será a sola do sapato, tá vendo? Coloquei de um lado. E agora eu vou colocar do outro. Fazendo dessa forma aqui, demora um pouquinho mais para tirar o sapatinho. Mas ele fica com uma aparência bem legal depois de seco, sabe? Feito isso, ó, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Aquela pontinha do sapato, sobre os dedos, ela também é branquinha. Então eu vou separá-la aqui, ó. Enfiei lá, ó, minha ferramenta. E retirei a pontinha. Lembrando, é claro, se você tiver dificuldade para fazer isso daqui e achar que dá muito trabalho, é sempre uma opção também fazê-lo todo de uma cor, aí depois pintar ou a parte branca ou a parte vermelha. Gosto de fazer assim que eu acho que fica mais bonito, mais caprichado. Então olha só, temos aqui a parte vermelha do sapato. Agora com um pouquinho de massa branca, deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer primeiro as pontinhas. Olha só, tirei 2 bolinhas. Eu acho que essa daqui tá boa. Vou dividi-la em 2. E aí, olha só. Eu vou pegá-la e vou encaixá-la lá naquele espacinho da frente. Vê? De um lado e do outro. Aqui já foi, agora olha só. Vou medir aqui mais ou menos o tamanho da massa que eu vou utilizar para fazer o solado. Eu peguei a quantidade mais ou menos certa, talvez só um pouquinho a mais. Vou tirar aqui. Passar um pouquinho d'água lá naquela parte para garantir que o solado encaixe bem. Vou fazer uma espécie de rolinho, ó, que tá parecendo um feijãozinho. E vou achatá-lo. Já deixando mais ou menos no formato do solado do sapato.
quando a gente entra com a massa no molde, já prevendo um pouco do formato que ela vai ter, isso ajuda ela a acomodar, sabe? Lá dentro do molde, sem risco de estragar a outra parte que já está lá dentro. Pronto, ó. Niveladinho, ok? E agora é só desenformar. Vamos ver como é que ficou. Aqui está um. E aqui está o outro. A gente vem aqui com um pouquinho d'água. Só um pouquinho mesmo. Só para garantir que ele fique na posição certa. E vamos juntar. De um lado e do outro. Nesse primeiro momento eu não tenho uma grande preocupação, tá? Em colar totalmente. Minha preocupação aqui é só posicionar de uma maneira que ele seque numa pose legal. Isso aqui depois de seco, eu vou descolar e fazer a colagem final, ok? Pronto, temos esse ponto aqui. Agora a gente deixa secando de um dia para o outro para dar continuidade. Bom, então já temos aqui, ó, já está seco o suficiente para darmos sequência no trabalho. Então, bora lá. O que eu vou fazer agora é começar a trabalhar na calça dela. Deixa eu separar aqui um pouquinho da massa azul que eu vou fazer a calça. Isso daqui tá bom. Não vai muito material, porque eu quero que as pernas dela permaneçam fininhas, tá? Então vai ser bem pouco material mesmo. Vou pegar aqui a massa azul. Vou abrir com o cilindro. Vou abrir, vai ficar bem fininho, deixa eu ver. Aqui tá legal, ficou mais ou menos meio milímetro, talvez. Talvez até um pouco menos. Pronto. Eu vou fazer um corte reto cá embaixo. Quando a massa fica muito fina, fica até ruim de trabalhar, sabe? Fica difícil de fazer os cortes. Vou deixá-la aqui na minha mão. Nem vou apoiá-la sobre a mesa para não correr o risco de eu não conseguir retirá-la depois. Vou passar um pouquinho d'água aqui, no intuito de deixar mais firme. E agora eu venho aqui com a minha calça, olha só. Bem próximo ao sapato. Dependendo do caso, eu retiro, sabe, os pés para fazer isso daqui. Dependendo não. Eu retiro os pés normalmente quando eu quero que a barra da calça fique cobrindo um pouco o sapato. Em personagens onde se aparecer um pedacinho da canela não é problema, ou seja, até interessante, que fique legal, sabe? Aí eu faço assim ainda com o sapato. Pois aí depois, na hora que a massa dá aquela encolhida durante a secagem, fica bem natural, sabe? Aparecendo um fiozinho da canela, olha, igual tá aqui. Deixa eu colocar aqui de lado. Agora eu venho aqui, olha só. Eu só fui fazendo, nem expliquei o que eu fiz, né? Coloquei, dei a volta, e aí quando a massa encaixou nela mesma, vem com uma ferramenta aqui, ó, e dá o acabamento. Nisso vai ficar tipo uma saia. Aí para virar uma calça de vez, ó, a gente vem com uma ferramenta reta e faz isso daqui, ó. Eu tô levemente pressionando o biscuit entre as pernas dela, tá vendo? Foi de um lado. E agora vamos na frente. Como a massa aqui, ela tá bem fininha, para não correr o risco de eu empurrar e ela rasgar errado, eu vou fazer um corte antes. Joguei lá no meio. Opa.
O que eu tô fazendo aqui é basicamente dando uma alisada na massa, aqui entre as pernas. Prontinho. Agora com a ponta da minha ferramenta, olha só, pode ser essa, ou alguma que você sentir à vontade. Eu gosto bastante dessas de ponta para fazer isso, olha só. Eu vou fazer aqui algumas marquinhas nessa parte da calça. É aquela marquinha que a calça jeans normalmente fica. Na verdade, a perninha tá tão torneada que nem precisa de muita marca para ficar legal. Ver as marquinhas na calça aparecendo. Bom, uma característica interessante dessa calça dela aqui, quer dizer, não só dessa calça dela, né? Muita gente usa calça assim, mas nela é uma característica bem marcante que tá quase sempre com a perna dobrada. Então, eu vou pegar aqui uma bolinha, ó, de um azul um pouquinho mais claro. Vou fazer um rolinho bem fino e vou fazer a barrinha da calça dobrada para fora. Então, fininho que é frágil fazer, sabe? A gente vai fazendo meio que quase se desmancha na mão. Deixa eu pegar uma faquinha. Eu vou tirar esse biquinho aqui, ó, porque ele tá com cara que vai me dar problema depois, vai ficar aparecendo por baixo da barrinha. Então já o tiro antes para não correr esse risco. Um pouquinho d'água. Vou colocar aqui. Agora é interessante isso daqui fazer com uma ferramenta bem fininha. Deixa eu ver se eu acho aqui, olha só. Um ganchinho. Isso aqui vai me ajudar. Vê? Foi de um lado, agora do outro. Prontinho. Agora a gente vai deixar isso daqui secar novamente, pelo menos meio-dia, para ficar relativamente firme, para a gente dar sequência, ok? Bom, dando sequência aqui, olha só. Como ela já seca, a gente vai fazer a primeira camada aqui da camiseta dela. Vão ser 3 camadas de tecido na parte de cima. Primeiro a camiseta, depois o moletom e, por último, uma jaqueta. Peguei aqui uma bolinha de massa, olha só. Bem pequena mesmo. Vou pegar essa bolinha e vou abrir um pouco com o cilindro. Vai ficar pouquíssimo material mesmo, sabe? Porque, como serão 3 camadas, se eu exagerar muito no volume, vai acabar ficando muito alto. Coloquei aqui na frente, olha só. Deixa eu fazer uma coisa. Abrir um pouquinho aqui nas laterais. Pronto.
Ó, coloquei aqui, mostrando de cima como fica. Agora o que eu vou fazer aqui, olha só, com o dedo, eu vou até fazer, filmando de cima para dar para entender melhor. Com o dedo eu vou pegar isso daqui, ó, e vou fazer isso. Viu? Eu empurrei a massa aqui na lateral, matando a zero aqui na costela. Eu fiz isso para não aumentar muito o volume de material. Isso daqui eu preciso que seja bem fino. Com a faca aqui em cima, ó. Vou cortar também aqui na parte de cima, esse excesso, e matar a zero aqui na lateral. E agora, por último, eu vou pegar aqui e vou fazer o corte da gola da camiseta. Vem aqui com uma ferramenta e dar uma melhorada no acabamento aqui. Pronto. A minha preocupação aqui com parte de cima e laterais é praticamente zero. Porque a única parte que vai aparecer no final vai ser aqui vai ser o centro, ok? Vou pegar aqui uma ferramenta, vou fazer umas marcações na camiseta para parecer que ela tá relativamente amassada e tal. E por último, venho com uma faca aqui, ó, e dou um corte no comprimento. Comprimento que julgar adequado. Vou fazer aqui um corte meio curvo. Essa camiseta aqui, ela usa, lembra um pouco uma camiseta de beisebol, sabe? Dessas aqui embaixo tem uma curvinha aqui. Essa lateral aqui muito possivelmente nem vai aparecer. Mas eu dou uma caprichada no corte por precaução. Se porventura a camada de cima levantar um pouco, o que é até legal, sabe? Dar um aspecto de movimento. Se porventura levantar um pouco desse aspecto, vai aparecer a camiseta lá embaixo. Ok? Prontinho mais essa etapa. Agora é só esperar secar novamente. Bom, a etapa que vem aqui agora é a etapa do moletom. Vê que a camiseta já está seca. Para o moletom a gente vai fazer o seguinte, olha só. Vou pegar aqui uma bolinha de massa vermelha. E vou fazer um rolinho e deixar nesse formato. Formato que lembra, sei lá, parece um U largo. Fiz isso daqui. Achatei, olha só. E agora com o cilindro, eu dou aquela amassada, fica parecendo uma boca de palhaço. Deixa eu conferir aqui se o tamanho tá ok. Beleza, está ok. Agora a próxima etapa, olha só. Eu vou pegar com uma tesoura e vou fazer um corte aqui no lado de baixo. Fiz esse corte. Com uma ferramenta qualquer, olha só. Fazer uma marcação. Vê que não é uma marcação com muito critério, tá? É uma marcação relativamente aleatória. E agora, olha só. Com a ponta, eu venho fazendo esses risquinhos. Vou mostrar aqui mais de perto, ó, na câmera, o que é. Bom, agora eu vou passar um pouquinho d'água.
aqui do lado de trás, no bumbumzinho, e vou colocar essa parte aqui. De um lado, agora a gente puxa aqui pra frente. Opa! Deixa eu dar uma limpada aqui que tá suja a ferramenta rapidinho. Pronto. Feito isso, olha só. Vê que a gente tem como se fossem as laterais da jaqueta. A gente vai pegar, cortar esse excesso. E agora a gente vai medindo aqui. Vamos cortando até ficar com o tamanho que a gente deseja. Vamos ver... Ok, agora já tá bom desse lado aqui, olha só. Do outro lado. Tá bom também. Agora a gente puxa aqui pra cima, ó. Foi de um lado e do outro. Prontinho. Pra que todo esse trabalho? Todo esse trabalho porque na hora que eu for colocar no final a última jaqueta, pode ser que fique sobrando, sabe, faltando um pedacinho aqui. Aí se acontecer dela ficar um pouquinho mais alta aqui, fica a jaqueta de baixo aparecendo, o moletom. Aqui eu vou jogar um pouquinho pro meio. Prontinho. Agora vamos aguardar aí mais umas horinhas, ok? Bem, a próxima etapa aqui do casaquinho dela, a gente vai fazer o seguinte. O último é uma jaqueta, estilo meio militar, sabe? Então eu vou pegar aqui o meu verde, olha só. Nossa, peraí que... Pronto, tirei, tinha um pelinho aqui na massa. Vou pegar minha massa verde, como a gente fez até então, novamente, olha só. Vamos abrir um pouco a massa. Abrir mais ou menos, ó, 1 milímetro. Parece pouco, sim. É sempre pouco mesmo para evitar o exagero. Uma coisa que fica muito ruim, não fica legal, é quando a gente exagera na espessura das massas, sabe? O negócio fica... Depois fica meio tosco, se põe muita massa, onde não há necessidade. Cortando aqui as laterais. Bem, o que eu vou fazer aqui agora, olha só. Eu vou fazer algumas marcas nessa... Vou fazer algumas marcas antes, porque eu quero que... Já vestir nela com alguns detalhes, olha só. Primeiro eu vou pegar... Fiz aqui uma marcação com uma base. Essas marcas serão para dar um pouco da ideia de costuras, ok? Deixa eu ver. Pronto, eu estava separando aqui uma ferramenta adequada. Essas jaquetas estilo militar, elas costumam ter bastante costura. É mais ou menos isso que eu estou tentando reproduzir aqui. Eu ainda não vou colá-la,
Só tô colocando aqui para eu medir mais ou menos o tamanho, para poder fazer mais alguns detalhes antes de ir pro finalmente. Pronto, olha só. Vou também fazer uma marcações aqui, ó. Pronto. Isso aqui, na verdade, eu nem tô descrevendo o que eu tô fazendo, tá? Porque eu acho que é algo muito visual. Mas, olha só, eu abri uma tripinha aqui de massa, fiz 3 marcações, agora eu vou fazer mais 3 marcações no outro sentido, olha. Como se estivesse entrecruzando as primeiras. Agora eu vou vir aqui com uma faca, olha só. E vou cortá-las. Deixando um retângulo. Espera aí que de um lado ficou um pouco maior. Isso aqui precisa ser um pouco mais simétrico. Pronto. E agora eu vou pegar e vou dividir em 2. Com um pouquinho d'água, olha só. Eu vou colá-las aqui. Isso daqui serão os bolsos da jaqueta. De um lado e do outro. Pronto. Agora, um pouquinho de água aqui nas costas dela. Puxo aqui pra frente, olha só. E junto as pontas lá em cima. Depois que eu juntei as pontas, eu venho aqui com uma tesoura e vou cortar o excesso. Com uma faca aqui, ó, na parte do pescoço. Com os dedos eu ajeito aqui, olha só, o ombro. Um lado ficou com mais volume que o outro. Eu venho aqui com a faca e retiro novamente o volume. Com a faca não, com a tesoura. Veja que aquela jaqueta vermelha, o moletom vermelho lá dentro, no final das contas, como eu disse, eu coloquei bem pouco material porque ele, no final das contas, praticamente não aparece. Aparece só essa tirinha aqui para ver que ela tá com 2 casacos. Feito isso, ó. Mas se quiser a gente pode vir com uma ferramenta e fazer algumas marcações de tecido a mais. Pronto, chama essa etapa. Agora deixar secar novamente. Com o casaco seco, a próxima etapa agora é muito simples, olha só. Nós vamos fazer a mochilinha dela. Para isso, vamos usar aqui o molde de mochilinhas. São 2 modelinhos de mochila, 2 bolsas e uma pochete. Esse molde também está disponível lá no site, tá? Bom, então a primeira parte, olha só. Eu vou pegar aqui fazer uma cobrinha com a minha massa.
e vou preencher aqui ó, a alça que eu vou utilizar. Aqui tem um par de alças diferentes. Uma alça para cada mochilinha. É só você tirar duplicado. Olha só. Vê como já sai certinho? Deixa eu pegar aqui um outro pedaço. Prontinho, ó. Aí a gente solta. Agora, eu vou verificar aqui o comprimento. Ok. Então, no comprimento, olha só. Vou pegar aqui uma faca. Vamos cortar mais ou menos aqui. E lá embaixo também, mais ou menos no mesmo local. Agora a gente vem, olha só, com um pouquinho d'água. Passa aqui no ombro, no local onde vai ficar as alças da bolsa. Prende aqui nas costas, olha só. Passa aqui na frente, por baixo de onde vão ficar os braços. E prontinho. Foi de um lado e agora do outro. Feita essa parte, colocadas as alças, agora a gente vai tirar o bloco principal da mochila. Para isso, olha só. Vou fazer aqui uma tirinha, que eu vou encaixar lá onde está a minha alça superior, olha só. Coloquei agora com o bloco principal. Só vir aqui, ó, e colocar. Preencher a cavidade do molde. É importante pressionar bem, tá? Contra a cavidade. Considerando que eu fiz com 2 bloquinhos de massa diferente, um para a alça e outro para o restante, se a gente não preencher bem a cavidade, corre-se o risco de ficar vendo a marcação da separação dessas duas massas, ok? Prontinho, ó. Sai aqui a mochilinha prontinha já. Um pouquinho d'água. Aí a gente vem e afixa aqui no local dela. Prontinho, ó. Agora é só esperar secar novamente para a gente dar sequência. Bem, agora para dar sequência, olha só, com a mochilinha já seca, a gente vai fazer a colocação dos braços. Temos aqui, ó, o molde dos bracinhos do feminino número 1, que é o molde que eu estou usando nesse modelinho aqui. Então vamos tirar aqui, ó, fazer as mãos. No caso dela, eu pretendo fazê-la
com a mão direita soltinha ao lado do corpo, e a mão esquerda eu vou fazer ela segurando o canivetezinho, olha só. Eu fiz aqui isso aqui é um palito de dente, feito a ponta e pintado de prateado e vermelho. Deixá-lo aqui de lado. Isso aqui eu nem mostrei porque é algo tão simples que eu acho que nem faz muito sentido ficar mostrando. Bom, então vamos lá, olha só. Preencher aqui a cavidade do meu molde. A mão aberta à direita. E a mão fechando um punho à esquerda. Veja que eu não preenchi o bracinho inteiro, viu? Quando eu tô fazendo um pop que vai ter manga de blusa, sabe? Manga de camisa vindo até o punho. Eu costumo fazer dessa forma, que eu acho que dá um acabamento mais fino, como um geral depois. Então, olha só. Eu vim aqui, preenchi só a parte das mãos, com a massa na cor de pele, e o restante eu já vou preencher na cor que vai ser o casaco. Fiz um rolinho, um pouco mais grosso do que o bracinho, sabe? E corto ao meio. Agora aqui, olha só. Um pouquinho d'água na ponta. E eu vou encaixar lá na cavidade do meu molde. Prontinho os dois lados. Vou soltar lá do meu molde, olha só. E tá aqui. O bracinho já vestido com casaco. Como ferramenta, eu vou arredondar aqui o lado de trás. E vou fazer a separação dos dedinhos. Vamos ver aqui. Belezinha. Vou deixá-lo aqui de lado e já vou tirar o próximo. Do molde. Vê, ó, já sai com o punho fechado. Dá uma reforçada aqui nas marquinhas. Ótimo. Bom, o que eu vou fazer aqui é essa jaqueta que ela usa, é uma jaqueta num estilo meio militar. Eu vou fazer como se fosse uma dobrinha de tecido para ficar bem próximo ao punho. Isso vai dar uma aparência interessante. Eu só tirei aqui uma bolinha de massa. Com uma base eu vou auxiliar aqui no rolinho. Quando a gente faz isso aqui com uma base, ajuda ele a ficar todo com a mesma espessura. E o melhor, como dá pra ver embaixo, olha só. A gente vai esmagando e vai controlando a largura da tirinha. Prontinho, ó.
separar em dois. Agora com um pouquinho d'água, eu venho e vou encaixá-lo aqui, olha só. Opa. Vendo? De um lado e agora do outro. Eu vou também fazer aqui umas marcações, sabe? Como se fosse dobras de tecido. Fica com uma aparência mais natural. Agora o que eu vou fazer aqui, olha só. Eu vou fazer um furinho aqui, bem com cuidado, para eu já poder encaixar o canivetezinho que ela vai estar segurando. Prontinho, vê que o canivete tão pequenininho que eu nem cheguei a usar o nosso molde de faquinhas que a gente tem lá no site. Preferi fazer com um palito mesmo. É uma faquinha bem delicadinha. Agora vamos juntar aqui o bracinho ao corpo. Eu sempre gosto de colocar primeiro o bracinho que não está segurando nenhum objeto, tá? Pronto, foi de um lado, agora do outro. Vou virar aqui um pouquinho para baixo para... Isso. Acho que interessante, sabe, a pontinha do canivete meio que apontando assim, meio que para dentro. Prontinho, olha só. Agora a gente vai esperar secar novamente para dar sequência. Possivelmente a sequência disso daqui já vai ser eu colocando a cabecinha, ok? É isso aí, por hora é isso. Esperar secar novamente.